eu quero aqui dizer que me surpreendeu muito, senhores deputados, muito, a reação que foi tida durante a votação daquele projeto de lei tido com o nome de 10 medidas. Na verdade, são 10 itens juntos para que fosse votado num projeto de lei na Câmara Federal. E me surpreende porque as pessoas, a impressão que dá, senhores deputados e senhoras deputadas, e parece-me que não é só impressão, é que as pessoas não leram o que propunham as 10 medidas. E não leram aquilo que foi aprovado na Câmara Federal. E aí não se trata do deputado A, B ou C, deputado Nelson Justo. Porque eu vi deputados de todos os partidos, todos os deputados sendo execrados porque fizeram a opção de votarem, inclusive algumas revistas e jornais dizendo que estavam fazendo isso em causa própria. E aí nós pegamos o que significavam as 10 medidas, porque volto a dizer, a maior parte do deputado Plauto não leu as 10 medidas. Aí foi contra porque se votou, desfigurou as 10 medidas. O que se desfigurou? Nós tomamos o cuidado de pegar, nossa assessoria de imprensa, pegar o que significavam as 10 medidas e fazer delas um debate que eu acho que é pertinente aqui, deputado Romanelli, que se faça. O que a Câmara aprovou e o que ela suprimiu? O que foi aprovado? Primeiro, criminalização do Caixa 2. O texto torna crime a utilização de recursos não contabilizados formalmente em campanhas eleitorais. É importante ressaltar que a prática antes não era crime penal. Isso significa que agora a Caixa 2 é passível de prisão. O segundo ponto, torna crime hediondo a corrupção. Peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, corrupção ativa em transação comercial internacional, inserção de dados falsos em sistemas de informações, entre outros crimes, passam a ser enquadrados como hediondos, o que significa prisão em regime fechado sem fiança. Terceiro ponto aprovado pela Câmara, em primeira votação. Criminaliza a compra de votos, uma prática extremamente comum nas eleições. Só muito hipócrita que vai dizer que nunca ouviu falar disso, que nunca ouviu falar que isso não existia no Brasil. Criminaliza a compra de votos. Compra de votos era crime eleitoral e a punição era multa, cassação de registro de candidatura e perda de mandato. Agora, para ser crime, a compra de votos com pena de 1 a 4 anos de prisão e multa. Aumenta a pena de corrupção de acordo com o valor desviado. As penas de desvio de recursos são aumentadas de 7 a 25 anos de prisão. Aumenta e acelera o processo de investigação. O texto aprovado dificulta as medidas que atrasavam o processo de investigação. Torna o crime de abuso de autoridade. A proposta prevê como crime de abuso de autoridade que venha a ser cometido por juiz, promotor ou agente público, como qualquer cidadão brasileiro. Isso significa que qualquer autoridade que cometa alguma arbitrariedade, abuso de poder e atente contra o direito à legítima defesa e promova a manipulação da verdade contra qualquer cidadão brasileiro, poderá ser processado e a justiça determinará quem tem razão. Não há perseguição nenhuma, apenas uma equidade e uma colocação em igualdade de condições a todos. Seja policial, seja deputado, seja promotor, seja juiz. O que foi retirado do texto? Impedimento de prática do habeas corpus. O habeas corpus é uma medida, aliás, milenar, judicial que qualquer cidadão comum pode implementar para impedir uma prisão arbitrária e ou solicitar a liberdade de alguém que tenha sido preso injustamente. Isso estava nas 10 medidas. E os senhores sabiam disso? Sabiam disso? Que era essa proposta para ser votada? Retiraram o habeas corpus? Será que as pessoas sabiam que entre as propostas que dizem que foram desfiguradas e que foi reprovada, está o confisco de bens sem prova do ilícito? Caso essa proposta se mantivesse, poder-se-ia determinar o confisco de bem de qualquer pessoa sem a prova ou julgamento. Simplesmente se retirava, confiscava o bem independente da prova. Pagamento de delator com dinheiro de corrupção. A medida poderia permitir que delatores ficassem com 30% do que foi recebendo por delação com recurso de corrupção. O que é uma aberração. Se há uma corrupção, como que se vai pagar 30%, deputado Romanelli? Para quem delatou, o dinheiro da corrupção fica com quem delata. Isso é uma aberração. Quer dizer, é uma medida totalmente fora de contexto. Mais ainda, simular situação de corrupção para testar a integridade do servidor. Isso significa fazer uma pegadinha para ver se o servidor tem ou não um perfil que possa vir a ser considerado corrupto. O que não garante que futuramente ele não vá ser. O que não garante que nesse momento ele não possa estar sendo e futuramente não venha a não ser. Mas essa é a pegadinha que se fazia. Anistia de crime de Caixa 2 foi reprovado. Esta proposta buscava perdoar quem havia praticado o Caixa 2 e teria deixado impune pessoas que fizeram essa infração. Eu acho que esses esclarecimentos precisavam ser feitos por todos os partidos políticos. Por que eu digo todos? Porque hoje não há apenas uma criminalização do partido A, B ou C. Há uma criminalização da política. E não se enganem os senhores, não se enganem as senhoras. Primeiro pega o partido A, depois o partido B, depois o partido C. As pessoas vão e na sua
tentativa de fazer justiça, acabam nos transformando num país da exceção. Não é o silêncio que vai resolver o nosso problema. Não é o silêncio que vai fazer com que nós esperemos que a situação se resolva porque ainda não pegaram este ou aquele que é deste ou daquele partido. Não é isso. Não se trata de defender a corrupção, mas trata-se sim de nós termos a transparência e dizer que nós não podemos ter um Congresso emparedado. Nós não podemos ter um Congresso encurralado. Se o Congresso é ruim, se a Assembleia Legislativa é ruim, ainda assim ele foi eleito com os votos da população. E o pior dos mundos é não ter um Congresso, é não ter uma Assembleia Legislativa. Por isso faço um apelo, que todos os partidos se manifestem, porque o silêncio é sinônimo de covardia. E a covardia é o pior dos mundos nesse momento. Obrigado, senhor presidente.